Nos últimos dias, a moratória da soja no Brasil passou por uma montanha-russa. Suspensão pelo CAD para proibição, dessa moratória criada lá em 2006, colocada em prática em 2008, que proibia a compra de soja em áreas desmatadas. E agora, recentemente, a intervenção da Justiça em cima justamente dessa decisão. A Justiça suspendeu a suspensão, digamos assim. Hoje nós vamos falar com a ProSoja sobre o interesse e repercussão no setor e os brasileiros que são a favor da moratória contra o Brasil. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. Maurício Buffon, presidente da ProSoja Brasil, é um prazer recebê-lo, Maurício. Igualmente, Joyce, temos aí para falar um pouquinho sobre a moratória, né? Mais umas decisões tomadas aí do nosso CAD, mas vamos confiante aí que nós vamos vencer essa batalha. Com certeza, a doutora Charlene de Ávila, consultora jurídica em propriedade intelectual na agricultura. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, fico muito feliz em participar desse momento muito crítico que o Brasil está vivendo, que os produtores estão vivendo. E vamos que vamos, né? Nós não podemos desistir, não é mesmo? Mal começou e já terminou, pelo menos por enquanto. A Justiça Federal de Brasília derrubou a decisão do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que suspendeu a moratória da soja. O órgão solicitou prioridade na investigação de formação de cartel, o órgão, o CAD. Já a juíza Adversi Reis Mendes de Abreu tomou a decisão a partir de um pedido feito pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV. Maurício, por que a ABIOV é a favor da moratória, um acordo firmado em 2006 que proíbe a compra de soja de propriedades desmatadas a partir de 2008? Se a ABIOV pediu a suspensão, a suspensão da suspensão, é porque ela concorda com a moratória. Exatamente, nós temos, essa grande dificuldade aí, onde o cliente briga com os seus fornecedores, Então, é uma situação que a gente não consegue, principalmente o público que não tem o conhecimento da moratória da soja, não entende. Mas vamos começar lá em 2006, quando esse acordo foi firmado. Nós temos que lembrar que nós não tínhamos código florestal, nós não tínhamos as leis brasileiras muito claras. 2008 entrou em vigor e 2012 nós tivemos o Código Florestal, onde se definiu muitas coisas, inclusive o tamanho das reservas de cada propriedade que teria que ter, Então ali tem muitas normas que o Código Florestal em 2012 ele trouxe para a mesa, onde deixou a legislação brasileira e as leis brasileiras muito claras. Não contente, e sempre quando a gente discute com a ABIOV esse assunto, eles falam que não ganham nada com isso, que eles não têm ganho financeiro sobre isso. Então, agora fica mais provável que nunca, porque se nós temos um Código Florestal, se nós temos as leis brasileiras que estão muito claras, e o próprio CAD tinha suspendido a moratória, era o momento da ABIOV ter se conscientizado e ficado do lado dos produtores e seguir respeitando o Código Florestal brasileiro. Mas não, eles têm interesse comercial muito grande e dessa forma eles vão à justiça e entram para derrubar a liminar que a ProSoja e várias outras entidades tinham pleiteado. Você vê que não fecha a conta. Então, é um absurdo você estar brigando com o seu principal cliente, que é os produtores. Temos que lembrar que eles estão tirando o direito de municípios de desenvolver, tirando a soberania do Brasil em poder produzir mais e dificultando toda vez o produtor brasileiro em converter área. Isso dentro do Código Florestal, que é as regras, porque é um acordo privado entre empresas e não é lei, nem no país aqui do Brasil e muito menos lá fora nas empresas que compram da ABIOV. Então, agora ela fica provado que eles estão ganhando muito dinheiro, porque senão era só respeitar as leis e era um bom momento para nós pacificar esse assunto.
Ou seja, o Código Florestal é oficial, faz parte da legislação brasileira, é muito mais amplo do que aquele acordo lá da moratória da soja criado lá atrás. Doutora, e essa moratória, esse acordo atende interesses de ONGs, prejudica a competitividade do setor, do produtor e, como colocou Maurício aqui, estamos falando desde o início, a Biov também tem interesse, está ligada a esses organismos internacionais. A gente sabe que o Código Florestal ele é a legislação mais eficiente e ela é muito pesada, não é? O Brasil, por ficar adstrita a esses contratos privados, ele simplesmente demonstra para instituições e para como se diz, o todo, né, internacional, as cadeias internacionais, os compradores internacionais, que nós estamos em jogo com a nossa soberania nacional e a nossa soberania regulamentar. Por quê? Porque nós ficamos adstritos ao que essas trades internacionais e o que essas ONGs ditam com relação a normas que, na verdade, não têm respaldo democrático, não têm respaldo constitucional, não têm respaldo legal e nem jurídico. Então, os efeitos imediatos dessa suspensão é que prevalece a vigência da moratória para os produtores que não se enquadram nos critérios, mesmo que estejam produzindo em áreas legalmente abertas após 2008. E eles continuam sendo bloqueados nas cadeias de comercialização. Quer dizer, o CAD ele fica limitado mesmo sendo a autoridade da defesa da concorrência, certo? Então, abre-se um contencioso mais longo nos tribunais, né? Fazendo com que os produtores e as trades litigam sobre a legalidade ou não da moratória. Na verdade, nós não temos nada de legal, não é verdade? Essa moratória privada sobre o verniz verde passou por cima do nosso Congresso Nacional, da nossa legislação ambiental. Então, isso faz com que, mais de 19 anos, nós estejamos numa insegurança jurídica imensa. O Maurício, o CAD pediu investigação aí de um suposto cartel. A Biov argumentou que o CAD não levou em conta manifestações técnicas e jurídicas e interferiu na política ambiental do país. Ou seja, até essa decisão da juíza usou lá uns termos juridiquês simplesmente como justificativa para poder barrar. A Biov talvez pode fazer parte aí, né? Supõe-se que a Biov também esteja envolvida nesse suposto cartel. Com certeza, eles têm esse ganho dentro das empresas associadas deles que levam a crer que eles estão ganhando com isso. Porque é o que eu falei, se nós lá atrás, quando eles começaram com a moratória, nós não tínhamos legislação, hoje nós temos. Quem que está infringindo a legislação do país? Se nós temos um Código Florestal muito bem definido, o produtor que está legalmente, quem está produzindo, por exemplo, onde que está o principal foco disso aí, que é lá na Amazônia, ele tem que deixar 80% das suas propriedades em reserva, mais as APPs, ele tá deixando, ele não está infringindo a lei de maneira alguma. Então, realmente, agora fica provado para os produtores brasileiros que essa moratória interessa financeiramente para as associadas da Biov. Não tem como ser diferente, porque, como eu falei, como nós temos já uma decisão do CAD, nós tínhamos já o Código Florestal que entrou em vigor após esse acordo que eles tinham feito lá atrás, agora era o momento de pacificar isso. Qual o motivo que eles teriam para estar isso? A questão ambiental, eles sabem que não é isso, eles mesmos sabem que não é isso. A questão ambiental o Brasil faz muito bem feito, e isso só precisa ser pacificado, precisa ser mostrado. E a Biov teria que estar do lado do produtor mostrando o que está sendo feito.
não questionando a nossa legislação brasileira. Então, fica provado que as empresas associadas deles estão levando vantagem financeira para manter uma moratória dessa, aonde eles têm tirando o direito desses municípios de desenvolver, principalmente esses municípios mais no norte, onde no passado nós não tínhamos acesso e hoje tem para poder os municípios trabalhar. Tanto que até os próprios prefeitos dessas cidades hoje estão todo mundo contra, fazendo uma grande pressão. O Brasil precisa se desenvolver e não é desenvolver de forma a qualquer custo, é respeitando a legislação, fazendo tudo que tem que ser feito, mas tem o direito da propriedade que tem que ser preservado também. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! As pessoas que estão acostumadas a criticar o agro precisam ter informação e conhecimento antes de criticar. O agro, o produtor rural, o pecuarista é o que mais preserva. Ele trabalha associado, relacionado ao meio ambiente, à preservação. A AproSoja representa o produtor, o homem do campo, que trabalha de sol à chuva, que perde se choveu demais, se choveu de menos. Agora, a Abiov representa a indústria. A indústria polui, o produtor do campo, ele preserva. Doutora Charlene, os produtores com dificuldade, já têm dificuldade de vender aí o produto deles, a soja, né, dentro dessas exigências aí da moratória. E é um acordo voluntário, né, como foi bem dito aqui, e ele atende aos interesses específicos, colocando em risco a soberania nacional. Nós vivemos um momento difícil no país, onde o próprio brasileiro está entregando o país para interesses internacionais. A teoria que até pouco tempo, a conspiração que era teoria, agora já é realidade e as pessoas não estão percebendo que isso está acontecendo, né? Exatamente. A moratória da soja, ela perdeu a razão de ser desde o advento do Código Florestal, que é uma legislação perfeita, na minha opinião, né? E o que acontece? Os médios e pequenos produtores rurais, eles simplesmente ficam no limbo, né? Eles são excluídos. Aí nós temos uma exclusão social e econômica desses produtores. Então, é importante salientar que nós temos alguns efeitos econômicos e práticos com relação a essa decisão que foi completamente equivocada, né? Então, a insegurança regulatória é o primeiro efeito prático, né? O setor produtivo ele fica no limbo, né? De um lado, a lei brasileira, que permite a comercialização da soja produzida em áreas regularizadas, e de outro, como eu falei, a justiça valida um acordo privado, né? O fortalecimento dessas trade, dessas organizações não governamentais, né? Essa decisão judicial, ela reforça o poder dessas entidades, pois ela legitima o soft power, o poder indireto, o poder paralelo ambiental, como se tivesse valor normativo, e não tem valor normativo. O valor normativo ele se instaura na nossa legislação ambiental, no nosso Código Florestal, nos nossos acordos. O valor normativo, a nossa soberania, ela foi vilipendiada
tanto a soberania regulamentar quanto a soberania nacional, que regula os seus territórios, os seus recursos naturais e as suas leis. O Maurício, a decisão aí do CAD, né, ao suspender a moratória da soja, acho que foi uma boa notícia em meio a esse turbilhão, esse cenário que a gente vive, mas durou que praticamente uma semana, né? A gente não se admira que algo ia ser tomado, talvez lá pelo STF, mas a própria associação aí da indústria, que depende do grão, que depende do produtor para poder dar sequência para os produtos dele, depende da matéria-prima que vem do campo para poder produzir, para poder vender também, não se imaginava que esse órgão especificamente ia tomar essa frente aí, né? Com certeza. Hoje, todas as associações, enfim, cada um defende os seus interesses. E a Biova foi buscar aí esses interesses, que é um interesse comercial, não é ambiental, tem que ficar claro isso, né? Um interesse comercial, onde eles fazem esse cartel, realmente. Mas o fato que nós temos aí há 19 anos brigando nessa legislação, e agora que nós conseguimos um passo de mostrar. Hoje já ficou claro, né? Ficou claro que a legislação e o que está acontecendo é uma forma de cartel, é uma forma de produção de mercado e de exclusão, da outra parte, de quem está ainda querendo produzir. Então, foi um passo importante que nós conseguimos aí na semana passada. Acreditamos que vamos continuar nessa luta, mostrando e que essa situação vai ser revertida e que nós temos que botar um ponto final. É um absurdo, não tem como continuar essa moratória aí, porque não tem nada de ambiental. Ela tem uma cortina de fumaça para algumas empresas aí estar ganhando dinheiro. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos, atenção! Não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda. E hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece, não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. Doutora, a situação passa aí uma imagem de insegurança jurídica para investidores estrangeiros interessados de fato na soja brasileira, né? Falando daqueles das empresas, dos organismos internacionais sérios que realmente estão a favor do desenvolvimento, porque a gente sabe que o mercado internacional é importante para o desenvolvimento de cada país, mas aqueles investidores sérios, hoje o Brasil não tem uma boa vitrine para oferecer aí para esses investidores.
Infelizmente, como dito anteriormente, abre-se também um precedente, né? Nós não estamos sendo levados a sério. Por quê? Porque nós estamos sendo regulados por um pacto ambiental privado, indireto, né? Sem escrutínio de quem realmente interessa, sem uma lei específica. Então, o Brasil ele já está nessa insegurança jurídica desde que essa moratória ela foi configurada, ela foi idealizada, né? Na verdade, ela foi idealizada temporariamente, mas nós estamos reféns desse verniz ambiental, né? Que tem aspectos com certeza econômicos, como o doutor disse, e o produtor rural, o consumidor, ele acaba ficando refém. Agora, o mais importante e o mais perigoso que existe, além dessa insegurança jurídica, insegurança à soberania nacional, o que nós temos que dizer é que abre-se com essa decisão um precedente enorme para que outras moratórias venham a ser concluídas sobre os mesmos afins, as mesmas finalidades, né? Com outros insumos, né? Com outros biomas, no cerrado, com algodão, com o milho. Então é muito preocupante essa situação e quem paga são os produtores rurais e nós, consumidores. Ô Maurício, seu trabalho da AproSoja, né, que há muito tempo vem aí lutando contra essa moratória ilegal, qual que é o papel da Comissão da Agricultura aí na Câmara dos Deputados na suspensão da moratória? Teve uma participação direta? Como que tem sido aí o trabalho dos parlamentares? Olha, nós tivemos um empenho muito grande lá da Coronel Fernanda, parlamentar lá do Mato Grosso, nessa moratória, para chegar, né? Eu falo depois que ela entrou no caso, que ela realmente deu uma outra dinâmica, né? Além da AproSoja e todos, a AproSoja Mato Grosso, as entidades que trabalham para ver o fim dessa moratória, é fundamental, né? Os parlamentares ali entenderam e viram agora cada vez mais que isso é muito prejudicial à agricultura brasileira, aos municípios. Então, esses parlamentares estão dando um grande peso nisso aí e eu acredito que a partir disso aí nós vamos continuar brigando aí. Em breve devemos ter mais decisões sobre isso para nós conseguirmos tirar essa moratória. Como falou, isso abre um precedente para outras situações de moratória, né? Então, qual é a moral de nós ter um Código Florestal dessa envergadura, como é o brasileiro, que tem toda a regulamentação? Eu estava numa conferência há dias atrás e pedi, tinha mais de 20 países nessa conferência, em qual lugar do mundo nós tínhamos reserva legal sendo protegida por os proprietários de terras. E só existe 2 países, é o Brasil e o Paraguai. O resto do mundo ninguém tem reserva legal, ninguém respeita a PP, ninguém respeita não. A pessoa comprou essa propriedade, ele faz o que ele quer, ele tem esse direito. Então nós aqui, com toda essa envergadura do Código Florestal, e mesmo assim, algumas entidades, principalmente, eles seriam o primeiro que teriam que estar defendendo o nosso código junto com os produtores, que são os clientes deles, mas infelizmente eles estão ganhando dinheiro com essa moratória, porque senão não teria outro motivo, né? Que nem eu falei, o motivo era agora, uma decisão judicial, o Código Florestal. Por que não nós enterrarmos isso? Não, eles continuaram do outro lado do balcão porque estão ganhando dinheiro com essa moratória. Não tem nada de ambiental, isso não está preservando nada, é mais do que provado que não está preservando nada. E infelizmente não foi assim, mas nós temos ainda esperança que vamos vencer essa luta.
Doutora, e a moratória da soja, só explicando mais um pouquinho, deixando um pouquinho mais claro, ele é um acordo voluntário, mas é claro, quem não participa acaba ficando para trás e envolve só lá os estados da Amazônia Legal, né? Tocantins, Mato Grosso, por exemplo, quem planta em São Paulo, quem planta em Rio Grande do Sul, Paraná, não entra nessa moratória, são os principais produtores aí naquela região aí da Amazônia Legal que encontraram uma brecha naquele momento, em 2006, que acabou ficando desatualizado depois, em 2012, com o Código Florestal, como nós já colocamos aqui, né? Exatamente. Olha só, a região, o bioma amazônico, o bioma da Amazônia, ele é extremamente rico, mas, infelizmente, ele é tomado pelas grandes organizações não governamentais que acabam se respaldando de certos subterfúgios, vamos dizer assim, para controlar o nosso agronegócio. Então, a soja, ela é demonizada lá fora, né? O Greenpeace, o WWF, eles fazem de tudo para demonizar o nosso produtor rural, a nossa soja. Então, é muito complicado. Eu tenho, assim, a esperança que os congressistas, que as aprosojas, elas venham a lutar para simplesmente acabar com essa moratória que atinge todo o setor agrícola, os médios e pequenos produtores, os consumidores. A nossa legislação brasileira é vilipendiada por esses acordos particulares, que, como disse o doutor, não tem nada de ambiental. Essas ONGs formadas por pseudos ambientalistas comem da nossa soja, vivem da nossa soja, só que são pagos para falar mal. Isso é cuspir no prato que come. Maurício, tenho certeza que a ProSoja já está tomando medidas aí novamente, né? A luta continua, não para por aqui. Quem sabe, se tiver ideia de fazer um abaixo-assinado para o brasileiro também participar, para a população, acho que a gente tem que envolver o Brasil na questão da Amazônia aí, porque só quem vive naquela região sabe de fato o que acontece. Está na hora de o Brasil também se manifestar, participar, defender, porque a pátria é de todos nós, né? Na verdade, o que nós precisamos é de informação, né? Como foi falado aqui, essas ONGs aí, eles atuam de uma forma assim, muito fazendo a cabeça das pessoas com desinformação, não é com a realidade, né? Desonestamente, inclusive, porque eles recebem muito dinheiro para essas pessoas que estão no círculo administrativo dessas ONGs, recebem muito dinheiro para ficar plantando a discórdia e do que não é verdade dentro do Brasil. Para você ter uma ideia, na Amazônia mesmo se planta 1,4 do território, né? Então é uma pequena fração do que se planta dentro do bioma amazônico. E nós vamos trazer programas especiais para desmistificar, desvendar essas ONGs e mostrar o interesse delas aqui no Brasil. Acompanhe aqui no programa. Maurício, muito obrigada aqui pela sua participação. O canal está aberto aqui para comunicar com o campo e principalmente com a cidade. Eu que agradeço o espaço, eu acho que sempre tem uma disposição para levar a informação real do que acontece lá no campo, que eu tenho certeza que o brasileiro que está nas grandes cidades, ele tem um alimento de qualidade, um alimento hoje porque o campo está produzindo, e o Brasil faz isso com excelência e com muita sustentabilidade, inclusive ambiental. Um grande abraço a todos. E a cidade só existe por causa do campo. Doutora Charlene, muito obrigada pela sua participação aqui também. O canal está aberto, volte sempre que quiser. Estamos aqui, como se diz, torcendo, e conte com o nosso apoio, com as nossas pesquisas, porque é o que eu sempre falo, o Brasil está na mão de pessoas e de instituições que não plantam e não colhem e ficam penalizando o produtor rural e demonizando a nossa soja ambientalmente sustentável através de congressos, de COPs, de relatórios.
Nós temos que descaracterizar essa propaganda que eu considero extremamente enganosa e nociva para a nossa soberania, seja nacional quanto regulatória. Essas pessoas aí só plantam mentiras. Gratidão à sua audiência. Acompanhe a gente aqui de segunda a sexta-feira. A Força do Agro, o Melhor Brasil, começa no campo.